Suculentas que amam chuva. Hoje eu compartilho com vocês 10 suculentas que amam ser cultivadas na chuva. E nada melhor, né, gente, do que fazer um vídeo mostrando elas na chuva, mostrando como elas se desenvolvem, né, pegando chuva. Eu sei que é a curiosidade de muitas pessoas perguntam muito para mim sobre suculentas cultivadas no tempo, suculentas que toleram a chuva, suculentas que são resistentes a esse tempo úmido e chuvoso. Então hoje, gente, eu separei 10 suculentas resistentes à chuva, que amam ser cultivadas no tempo, que não adoecem, suculentas que você pode estar cultivando aí no seu jardim sem problema delas estarem melando. E vamos começar com essa lindeza aqui, que ela está maravilhosa. Olha a coloração dessa planta, gente. Esta é a Calanque tissiflora, ou a orelha de elefante. É uma planta que você consegue cultivar tranquilamente no tempo, pegando sol pleno, chuva. É uma planta que praticamente não adoece, pelo menos aqui no meu cultivo eu tenho dela. Eu tenho dela aqui no canteiro, eu tenho dela em outros vasos, ela vai muito bem, olha que linda. Tá soltando brotos, olha só os brotos ali dentro, gente. É uma planta que tem bastante pruína e que fica nessa coloração maravilhosa no outono e inverno. E o que dizer das maunas brasileiras, né, gente? Olha que coisa mais linda. Eu tenho delas aqui nestes 3 vasinhos, mas eu cultivo elas também diretamente no chão, nos canteiros, que eu tenho 3 espécies. E aqui desse outro lado eu tenho outra, ó. Olha a coloração que essas plantas estão. Deixa eu filmar mais de pertinho para vocês, né? Com as folhas bem rulosas, bem coloridas. E, gente, isso tudo é a coloração delas, tá? É só... O que acontece é que é muito sol durante o dia, à noite o friozinho, que a gente agora, né, está saindo do inverno, então a gente tem frio ainda. E onde elas ficam assim coloridas. E ontem já começou a chover. São plantas que são bem resistentes, elas aguentam bastante tempo, né, de chuva. Eu tenho plantas ali que já vão fazer 2 anos que eu cultivo no tempo, eu nunca tive problemas com elas. Então, você fazer uma boa adaptação no início, essa planta ela fica muito resistente. É uma planta para você ter aí para cultivar no tempo fácil. A terceira, gente, essa me surpreendeu, essas 2 maravilhosas aqui que já estão ficando cristatas. Olha que lindeza, olha como elas estão lindas. Então, são 2 agavoides Gilva. Agora, em setembro, vai fazer 1 ano que elas estão aqui neste canteiro. Vão fazer aniversário, gente. 1 aninho de cultivo no tempo. Então, tudo que é de chuva que vocês podem imaginar, essas plantinhas pegaram, né? Nós tivemos períodos ali de 2, 3 semanas de chuva. E elas foram guerreiras, aguentaram, né, todo esse tempo de chuva aqui no tempo. Então, o segredo é aquilo que eu sempre falo para vocês, uma boa adaptação, um substrato, né, bem leve, com bastante pedriscos, bastante carvão, um local bem arejado, que pegue bastante vento, né, bem ventilado, que o substrato seque rápido, e você vai ter sucesso no cultivo com essas lindezas. A quarta, gente, eu vou deixar o Eônio arbóreo. Tenho 2 belezuras aqui nesses 2 vasos, né? Essa aqui já está mais estressada que essa. E tenho outra aqui estressadíssima nesse vaso de barro, que a gente sabe que o vaso de barro, ele retém mais a umidade. Então, olha só que coisa mais linda essa planta. Também tem se mostrado muito resistente no tempo, uma planta maravilhosa. É uma planta que gosta de um pouquinho mais de água, talvez até por isso a gente tenha obtido tanto sucesso no cultivo dela na chuva. Olha aqui que coisa mais linda que estão. Está cheia de brotos. Essa aqui mesmo, essa mamãe aqui está lotada. Agora, com a chegada da primavera, eu vou estar retirando esses brotos, gente, né? Deixar aqui, esse aqui eu tenho que deixar crescer um pouquinho mais. Mas aqui, ó, esses maiores aqui eu já consigo retirar. Então, eu já consigo fazer novas mudinhas.
e todas sendo cultivadas, né, no tempo. E são suculentas que eu posso dizer que amam água da chuva. E aqui eu tenho esse arranjo maravilhoso, gente, com o cedo nussbaumeriano florindo. Olha que coisa mais linda. E nesse arranjo eu só tenho plantinhas de fácil cultivo, suculentas de pleno sol, suculentas que amam ser cultivadas no tempo e suculentas que são resistentes à chuva. E que eu posso dizer que amam a água da chuva também. Porque quando elas pegam uma chuvinha, elas ficam ainda mais bonitas do que são. Então aqui eu tenho várias, mas eu vou eleger uma para deixar para vocês, né? Como a gente está elegendo 10 hoje, então a gente vai eleger uma aqui para estar deixando para vocês. E eu vou deixar aqui, ó, a Vitor Kane. Olha que coisa mais linda. Olha a cor dessa planta, gente. Ela fica, né, bem colorida, bem rosinha. A Vitor Kane é a paraguaiense rosa, para quem não sabe. Olha que linda. Maravilhosa. Esse arranjo faz alguns meses que eu fiz. Ele é uma reciclagem. É uma daquelas gavetas de geladeira antiga, gente, que eu reutilizei, né? Que eu fiz essa reciclagem e coloquei só plantinhas maravilhosas que só nos dão alegria e que ficam maravilhosas e lindas no tempo. Olha que lindeza! A sétima, gente, eu vou deixar o Cedodendrobium. Alguns chamam de bálsamo, né? Não sei se é correto, é o popular bálsamo, porém o nome científico dele, né, é o Cedodendrobium. E olha a coloração dessa planta, gente. Quando eu trouxe ela aqui pro sítio, ela era bem verdinha. Eu trouxe uma mudinha para estar cultivando, né, aqui no sítio. E agora, após alguns dias de exposição no tempo, né, sol, chuva, o frio, olha a coloração dessa planta e a saúde dessa planta, né? Uma planta que precisa, gente, ser cultivada com muito sol. Se você cultivar ela à meia sombra, ela não vai bem. Pelo menos para mim, aqui no meu cultivo, o Cedodendrobium, ele só fica saudável, bonito e numa coloração maravilhosa, como vocês estão vendo aqui, se for cultivado no tempo, no sol, pegando no mínimo de 6 a 8 horas de sol por dia, tá? Fazendo assim, você não vai ter problemas com ele, não vai ter problemas com fungos, com cochonilhas, e você vai ter uma planta saudável e maravilhosa. E o legal, gente, é que essa planta ela fica em formato de arvoreta maravilhosa. A oitava eu vou deixar um xodozinho para vocês. As pessoas amam essa suculenta, gente, mas ela tem que ser amada mesmo. Ela é muito linda, ela é maravilhosa, ela é de muito fácil cultivo. Ela é uma planta que praticamente, para mim, aqui no meu cultivo, ela não adoece. Eu nunca tratei, né, o coração partido, o Delosperma Lehmanni. Olha, eu não me lembro de ter tratado ele até agora com pragas ou com cochonilhas. Talvez porque eu sempre cultivei ele com bastante luminosidade ou no sol pleno. Como essa latinha aqui, gente, ó, ela fica diretamente no tempo. Aqui na minha estante de latinhas, que eu tenho que fazer uma reforma nessa estante de latinhas, gente. Assim que eu fizer a reforma, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Vou fazer troca de substrato, vou fazer também vou dar uma repaginada nas latas, né? Na pintura das latas, na pintura da própria estante, né? Do próprio painel. Então, aguardem, tá? No momento que eu for fazer, eu vou estar compartilhando com vocês. E o coração partido, ele, desde que eu comecei a cultivar ele aqui, ele ficou muito bonito. Como vocês podem ver, é uma suculenta que eu posso dizer claramente que essa sim ama a água da chuva, porque ela gosta de um pouquinho mais de água. É uma planta que, se você não fizer as regas corretas nela, ela fica muito murchinha. E aqui, como vocês estão vendo, ela está bem compacta, né, e com as folhinhas bem gordinhas. Olha que coisa linda. A nona, gente, eu vou deixar essa belezura aqui para vocês. No momento ela está muito linda, ela está florindo. Os cachinhos caíram porque estão cheios de água, gente. Mas olha só que fofurice. Deixa eu ver se eu filmo aqui bem pertinho para vocês verem. Olha só a delicadeza da floração da crassula multicava. Essa crassula é uma crassula que ama também água da chuva, posso dizer que ama água da chuva. Porque se a gente não fizer as regas nela corretamente, ela fica
ela fica amarelada, ela não fica nessa coloração bonita. Olha só que linda, gente. É bem marcadinha, porque pega bastante sol. Então, se você não fizer as réguas corretas dela, ela já fica mais sentida. É uma planta que precisa de um pouquinho mais de água. Então, toda planta que precisa de um pouquinho mais de água, ela vai bem no tempo, tá? Você vai conseguir cultivar facilmente no tempo. Então, a nona eu deixo para vocês, a Crassula multicava. A 10ª, gente, eu vou deixar a Portulacaria afra. Depois que eu coloquei ela no tempo, diretamente no tempo, sol pleno e principalmente água da chuva, eu tive um grande crescimento dela. Porque as pessoas perguntam muito para mim, né, o que eu faço para que a minha Portulacaria, olha gente, isso aqui, para ela crescer, para ela estar tão linda, tão maravilhosa e pendente. Gente, água da chuva. Essa realmente é uma planta que ama a água da chuva. É uma planta que, né, você deve cultivá-la pegando água da chuva, porque a água da chuva é um grande potencializador do crescimento das plantas. Então, como é uma planta de crescimento mais lento, por ser variegata, a água da chuva ajuda ela a crescer, a ficar saudável e mais bonita. Olha que coisa mais linda, gente. Então, né? Se você tem uma Portulacaria afra aí que não está crescendo, faça o teste. Comece, se você não quer colocar ela diretamente, né, pegando água da chuva, colete água da chuva e comece a fazer as regas dessa plantinha com a água da chuva. Você vai ver a diferença e vocês vão ver o quanto ela vai começar a crescer muito mais. Claro, dê bastante sol para ela, ela precisa também de muita luminosidade. É a combinação desses dois fatores que faz com que as suas plantas fiquem ainda mais lindas. Então, meus lindos, meus amados, meus abençoados, né? Abençoados porque vocês fazem parte da minha bênção, né? E vocês são a minha bênção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo com muitas informações, muitas plantinhas lindas, mostrando, né, aquilo que tem dado certo aqui no meu jardim, aquilo que não tem dado a gente também compartilha, mostrando plantinhas que são resistentes a sol pleno e principalmente a chuva, plantinhas que posso dizer que amam a água da chuva porque elas se dão muito bem, elas ficam hidratadas, elas ficam bonitas e depois de um tempo assim com chuvinha, gente, elas ficam ainda mais saudáveis e lindas. Então aqui eu tenho a Fantôme, olha que coisa mais linda, né? Mais uma plantinha, 11ª, sempre deixo para vocês um pouquinho a mais, né, do que eu sempre prometo para estar mostrando. Então aqui eu tenho a Fantôme sim, pode ser cultivada no tempo, cultivada na chuva, faça uma boa adaptação dessas plantinhas antes e você vai ver que você vai ter muito sucesso. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.